Bem-vindos ao Beto no Mundo, quinta temporada, com uma edição super especial. Nós estamos na 100º episódio do Beto no Mundo, trazendo a diversidade cultural e natural do planeta para vocês. Então, quem não me conhece ainda, eu fiz meu high school nos Estados Unidos, me formei na URGS em Engenharia e Arquitetura, um estágio na Macedônia, na Suíça, e tive meu ano sabático na Ásia, do Paquistão até o Tibete. E desde 1988 coordeno a Trip Travel, que é a empresa que criou a história do intercâmbio no Rio Grande do Sul, com serviço de excelência na orientação de curso no exterior, sempre transformando vidas. E desde 2018, com o selo virtuoso concedido às melhores agências de viagens do mundo. Como mestre, fiz escola com Monsieur Roche, o historiador francês, que me transmitiu esse seu olhar do conjunto, sempre observando a história, a geopolítica, as artes, em cada um desses nossos mergulhos culturais, que, ao longo desses 30 anos, que comemoramos este ano, em 2014, mais de 50 edições de Grand Tours, percorrendo grande parte do planeta. Mas eu vim aqui para contar para vocês sobre o nosso Grand Tour, que acabamos de voltar a semana passada, o Navegando pela Alemanha, que é o 100º episódio agora já na quinta temporada do Beto no Mundo. Então, nós percorremos os três rios importantes da Alemanha, o Mosel, o Reno e o Main. A gente iniciou o nosso Grand Tour Trip Travel por Amsterdã, descemos para Luxemburgo, que é onde está registrado o nosso grande e qualificado grupo, e depois embarcamos por uma semana pelos rios holandeses, pelos rios alemães, sempre em companhia das minhas belas e eficientes sócias, Karen Richter e Marta Frandoloso, que, com seu olhar atento, cuidando de todos os detalhes, possibilitamos uma viagem única e marcante para todos. A gente começa com os Países Baixos, a capital é Amsterdã, a língua é o holandês, é uma monarquia constitucional parlamentarista unitária, conduzida pelo Guilherme Alexandre, o quarto, depois de 3 rainhas mulheres, estamos pela primeira vez com um monarca, desde o início do século XX, o primeiro-ministro Dick Scott, um país de 41 mil quilômetros quadrados, com 18 milhões de habitantes e um PIB de 50 mil dólares, per capita, que é o quinto mais alto do mundo. E o índice mais importante, que eu gosto, é não só a quantidade, mas a qualidade, também em 8º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano. Então, esse pequeno país que nós já fomos várias vezes e tanto nos encantamos. Aqui o mapa dos Países Baixos, como Netherlands, como aqui nós chamamos de Holanda, a capital em Amsterdã, junto ao rio Amstel, as grandes cidades de Roterdão, um dos maiores portos da Europa, Haia, onde tem o Tribunal de Haia, Delft, com a famosa cerâmica e a terra de Vermeer, com a menina com brinco de pérola, Utrecht, uma cidade universitária, e lá embaixo, Maastricht, que a gente atravessou para chegar em Luxemburgo. Bem-vindos a Amsterdã. Então, Amsterdã tem um centro compacto, rodeado por esses canais que foram construídos pelo homem, de forma concêntrica, como nós, no seu período áureo, no século XVII,
precisavam que as embarcações chegassem até os seus depósitos, né? Então, o grande comércio marítimo dessa potência, da maior potência marítima e comercial do século XVII, que eram os Países Baixos, né? Então, conectando a Holanda com o mundo, chegando em Amsterdã, eles, utilizando esses canais concêntricos, chegavam até os seus locais de destinos, né? E queria convidar a Célia e a Tânia e a Karen e todos os demais participantes que estão para a gente retornar ao coração de Amsterdã, o Dam Square. Aqui no Dam Square, com o Palácio Real, a Catedral e os prédios no coração político e histórico de Amsterdã e da Holanda, com o monumento às perdas da Segunda Guerra Mundial. Aqui no Dam. Então, no Dam, aqui nós temos atrás o Palácio Real, né, que era a antiga Câmara Municipal. Ela foi construída no século XVII, bem na época do seu apogeu, do século do ouro, quando o reino se encontrava no seu auge. A partir de 1808 passa a ser um dos 4 palácios reais, mas não é onde o rei Guilherme e a Maxima dormem, né? Então, esse aqui é utilizado para eventos oficiais, para receber hóspedes do Estado, né? E do lado nós temos a Newkirk, do século XV, né? Que, como muitas igrejas na Europa, não está sendo mais utilizado para fins religiosos, mas como espaço de exposição. Mas ali ainda acontecem os casamentos reais. O mais recente, né, em 2002, quando William Alexander, né, casou com a Máxima, uma mulher argentina, né? E bem como ali ele foi coroado em 2003, da mesma maneira que foi a sua mãe Beatriz, a sua avó Juliana e sua bisavó Wilhelmina. Mas a gente imagina Amsterdã, essa cidade em ebulição de movimento e dinâmica, uma cidade cosmopolita, super moderna, mas nós temos alguns recantos, como Benkenhof, que eu queria apresentar para vocês. Benkenhof, uma comunidade de mulheres que se dedicam à caridade, que existe há 600 anos, em diferentes partes da Holanda, e este aqui no coração de Amsterdã. Benkenhof. Né? Então, uma ilha de tranquilidade. E daí a Karen me pergunta, mas o que é esse tal de Benkenhof? Né? Então, ele foi fundado no século XV, né, durante a Idade Média, e ele era cercado, era uma ilha, né? Então, era uma fortaleza, né, onde viviam as beguinas, que não eram freiras, mas tinham uma vida modesta, né? Elas tinham que respeitar o voto de castidade e tinham missas e rezas diárias, né? Mas elas poderiam, né, se batesse o príncipe cantado ali na sua porta, né, elas poderiam deixar o Benkenhof para casar, né? Então, são 47 casas do século XVII e XVIII, né, no estilo tradicional das casas geminadas de Amsterdã. Né? Após a reforma religiosa em 1578, o Benkenhof foi a única instituição católica que permaneceu, né, porque era uma propriedade privada das beguinas, né? E a Tânia me pergunta, mas ainda existe essa tal de beguinas? Não, Tânia. A última, a irmã Antônia, faleceu em 1971, aos 84 anos, mas ainda permanece esse conceito de ali só vivem mulheres solteiras, né, até hoje. Mas é muito lindo, né, e muito calmo, porque daí tu sai por uma ruazinha lateral e tu já está na dinâmica Amsterdã, com seus coffee shops, com suas casas de Red District, e aqui essa ilha de tranquilidade. E, bem pertinho daí, nós temos a Esquina Democrática, o Spoo Square, onde, de um lado, aqui à direita, com toldinho preto, nós temos o Café Zwart, dos políticos de esquerda, e com o toldinho vermelho, o Hope, dos partidos de centro.
O nosso hotel, o NH, é o NH Flower Market, ficava junto do Flower Market, que iniciou, né, tem toda a sua tradição centenária como mercado de flores, que ainda continua, mas também com várias lojas de artesania também, em função dessa posição privilegiada no centro da cidade. E, seguindo, a gente chega na frente do nosso hotel, que estava do lado do Hotel de l'Europe, que nos leva até o Rembrandtsplein, né? A Praça de Rembrandt, que ficava 2 quadras e é super movimentada. E vocês me perguntam, e Amsterdã é uma cidade muito grande? É uma cidade relativamente pequena para os moldes das grandes cidades do planeta, né? Só tem 1 milhão de habitantes, né? E que me surpreende, né, a informação que eu queria compartilhar com vocês, e só desse 1 milhão, só 25% são nascidos em Amsterdã, né? Outros 25 são aqueles que vieram de Utrecht, de Roterdã, de Haia, de Maastricht, que se estabeleceram em Amsterdã, e outros 50% são estrangeiros, turcos, brasileiros, franceses, italianos, leste europeu, que se estabeleceram na cidade, né? E aqui nós temos um final de tarde no café, na burgueria do nosso hotel, né? Então, super agradável aí com o casal Pigato, Brockman Siebenberg, a Anne, né? Então, tomando uma serva aí no final do dia. E eu falei que nós ficamos 2 quadras da Praça Rembrandt, que nós temos aqui o grande pintor holandês do século XVII. Essa região que viveu Rembrandt no século XVII, o século dourado da arte, quando os Países Baixos era a nação mais poderosa e rica comercialmente do mundo todo. E aqui nós temos, então, o Museu Rembrandt, também ficava algumas quadras do nosso hotel, que é no centro, é a casa que ele viveu. E na esquerda, então, uma construção mais moderna, é a entrada do museu. Então, com isso, as grandes obras nós vamos ver no Rijksmuseum, mas uma oportunidade de a gente imaginar como o pintor viveu e trabalhou, né, nesse período de 1639 a 1658, né, que foi seu apogeu produtivo aqui no coração de Amsterdã. Eu estou falando nesse século XVII, o século dourado, por quê? Né? Então, você sabe que por uma série de casamentos aí, os Habsburgos, que casam com a família de Espanha, eles chegaram a ter um grande controle da Europa. E no século XVII, nós vamos ter, então, a independência dos Países Baixos, né? E as conquistas das colônias. Eles vão conquistar o que é hoje a Indonésia, né, na terra das especiarias, e seguindo após o declínio do Império Português e Espanhol, eles vão ter, e antes do francês, do inglês, né? Então esse século XVII, que mais ou menos vai de 1584 a 1702, né? A Holanda era a primeira potência marítima e comercial da Europa. E com esses recursos econômicos, também floresceu a ciência e as artes, né? Nesse período também vai ter a reforma, e o que até então, em termos de artes, era sempre destinado a temas religiosos, passa a ter temas da burguesia mercantil, né? E com isso nós vamos ter verba e temas diferentes para Rembrandt, Vermeer e o Jacob van Ruysdael e Frans Hals, né? E realizar suas grandes obras, né? E no Rijksmuseum, né, a gente mergulha na arte, nesses artistas desse período dourado. Então, com vocês,
aqui o Rijksmuseum, ele foi inaugurado em 1885, né, e construído pelo arquiteto holandês Pierre Cuypers, né, com elementos neogóticos, neo-renascentistas. Olha o que a simetria, o volume, a composição, ele é maravilhoso. E na outra ponta da cidade nós vamos ter a estação de trem, que ela foi o mesmo arquiteto e o mesmo design, então fazendo um contraponto. Tudo isso a gente consegue fazer a pé, gente. Amsterdã, ficando aqui na região dos canais concêntricos, né, você pode fazer tudo a pé. E neste museu, né, nós temos uma ala dedicada ao século dourado, com seus grandes mestres. Aqui, o meu maravilhoso Vermeer, nascido em 1632 a 1675, na cidade de Delft, com a Mulher do Leite. É simplesmente bárbaro, né? E em frente, ou na ala seguinte, nós temos o quadro que eu mais amo de Rembrandt. Olha a luz, as feições, né? É Isaac Rebecca, também conhecido como a noiva judia. Não se sabe se é o noivo e a noiva, ou o pai da noiva com a noiva, mas com certeza é um momento de intimidade, essa mão, né, apoiando, né, ver o toque da menina na mão do homem, ele é extremamente emotivo. Nosso grande mestre Rembrandt van Rijn, que nasceu em 1606 e faleceu em 1669, e esse quadro é de 1665. E o primeiro autorretrato do Rembrandt é ele no papel, no personagem bíblico, né, do apóstolo Paulo. Foi o único autorretrato que ele fez com essa temática religiosa, né? Os demais eram personagens contemporâneos, né, do seu tempo. Os síndicos de 62, né? Então, aqui nós vemos, abriu a porta, alguém entrou, todas as atenções se viram, né? Então, tem intensidade, tem movimento, tem inquietude. E o masterpiece de Rembrandt, que é a Ronda Noturna, foram 3 anos para ser pintados, 1639 a 42, pelas suas dimensões monumentais. Ele tem 3,5 de altura por 4,5 de largura, né? E a minha guia estava explicando que essa ronda noturna talvez nem noturna fosse, né? É que na época que ela foi nominada, a pintura estava toda escura e se imaginou que fosse, mas a gente não vê lampiões, né? Então é bem possível que nem é noturna, né? E eles estão sendo iluminados pela luz natural. Na época, os ricos, né, e famosos pagavam para os pintores para constar dos seus quadros, principalmente quadros como esse, que iriam ficar para a eternidade, né? Então, cada um desses personagens são personagens da vida política, econômica, social da época, né, que tem seus rostos registrados. E do Rijksmuseum, em 5 minutos de caminhada, a gente passa, né, do século XVII para o final do século XIX, né, com a vida de Van Gogh, vida e obra de Van Gogh. Então, o Museu Van Gogh, uma fundação que iniciou com Vincent Van Gogh, o sobrinho de Van Gogh, filho do Theo, né, e que hoje, né, pertence ao Estado e tem o maior acervo das obras dele. Ela começa nos pisos do térreo com seus autorretratos, como vocês sabem, como um pintor sem recursos de pagar para modelos, os seus trabalhos de figuras humanas, em geral, acabavam sendo seus autorretratos. E cada um deles registram o olhar, né, as feições das perturbações do turmoil interno que tinha o artista.
aqui um autorretrato com ele pintando, né? Então tem toda uma série só de autorretratos que são fantásticos, né? Que forma melhor da gente ir se familiarizando com o personagem, né? E ele é extremamente didático, vem em ordem cronológica, e assim a gente vai relembrando as pinturas que estão nas manchetes, estiveram nas manchetes dos jornais, como as pinturas mais caras adquiridas da sua época. Aqui nós temos os girassóis, e foi a primeira de 5 versões que viraram ícones da arte moderna, né? E de 1889, um ano antes do seu falecimento, né? Os números são impressionantes. Van Gogh pintou mais de 800 quadros em uma década, né? Ele iniciou a vida artística dele aos 27 anos e aos 37 anos ele acaba se suicidando, né? E desses 800, a maioria são nos últimos 4 anos, de 1886 a 1890, né? Quando ele vai para Paris em busca de aprendizado, de se relacionar com a vanguarda artística da época. Depois ele desce para o sul buscando a luminosidade em Arles, e depois, e finalmente, com as perturbações, ele passa quase um ano na clínica de Saint-Rémy. O irmão transfere ele para o Versoix para ficar sob os cuidados do Dr. Gachet, e ele acaba se suicidando, né? Em 1890, ou seja, no ano da sua morte, nasce o pequeno Vincent, o filho de Theo, que foi o irmão querido que o manteve durante e acreditou nele, e com quem ele tem essas trocas de cartas que nos possibilitam que a gente conheça cada uma dessas obras, porque cada obra que ele chamava de estudo, né, ele mandava para o irmão e falava o que inspirou, que técnicas que utilizou, né, o que ele sentiu, né? E ele diz que essa foi uma das obras que ele mais se dedicou aos detalhes, exatamente pelo significado, porque era dedicado ao filho o filho de Theo que nascia, o Vincent. E é a primavera, então é uma amendoeira em flor, é o início de um ciclo, o início da primavera, o início de uma vida, né? Tanto que esse menino Vincent vai crescer e vai herdar da mãe, a Joe, as obras da família, né? E ele vai criar vai ser o Vincent que vai iniciar a Fundação Van Gogh aí no início do século XX, né? E esse é o quadro mais querido e jamais foi pensado em ser vendido devido a toda essa relação afetiva com a obra, né? No final daquele ano de 1890, ele já estava bastante deprimido, né? Se imagina que ele tinha uma bipolaridade, né? Analisando hoje, e que ele colocava a sua energia nas telas, nas pinturas, e foi isso que em Saint-Rémy ele fez, e também aqui o Dr. Gachet usou como terapia. Alguns dizem, né, tem toda uma história que o Gachet fazia ele trabalhar em demasia para ficar com essas obras depois. Anyway, nós temos essa que por muito tempo, muitas vezes foi cogitada como sendo a última obra dele, como uma obra de despedida, um caminho que não chega ao fim, Os Corvos, né? Mas não, a última obra foi Raízes, né? Onde ela não foi terminada, e nós temos essas raízes buscando seu espaço, tentando lutar, mas de repente caindo, né? E naquela tarde ele acaba cometendo suicídio. Então, o Theo, infelizmente, ele falece no ano seguinte, e vai ser Jo, que é esse papel maravilhoso, que ela mantém o acervo, promove exposições, exibições editoriais, né? E que né, levanta, ergue, né, essa obra póstuma, porque se diz que ele
Van Gogh não teria vendido nenhum quadro, teria vendido um, né? A maior parte dos quadros ele trocava por acomodação, por tintas, né? E, e daí o pequeno Vincent, que está aí no colo, é que vai dar continuidade a toda essa obra aí. E ele recebe o nome do tio. E se a gente chegar no século XX, né? Então, século XX, XXI, nós temos o MoCo, que é o Museu de Arte Contemporânea, com Warhol, Basquiat, Banksy, né? Então, nós temos em Amsterdã, né? Desde do, do século XVII ali e anterior no Rijksmuseum, as obras do final do século XIX de Van Gogh e o século XXI, né, com arte moderna. Então, museu não é o que falta na grande cidade. A gente visitou os principais, mas a série é grande, né? Amsterdã, né, também é lembrada pelos diários de Anne Frank. Então, a gente visitou o quarteirão judeu, onde ali tem o Museu Judaico, a sinagoga portuguesa, né? E então, alguns dados para a gente não esquecer, né? Em 39 havia cerca de 140 mil judeus vivendo na Holanda, entre eles 25 mil judeus alemães, né? Que a partir dos anos 30, quando Hitler assume, já vendo que a situação para onde estava encaminhando, migraram para a Holanda, entre eles a família Frank, né? E, infelizmente, cerca de 70%, 75% dessa população foi exterminada durante o Holocausto. No pós-guerra, tinha 10%, porque aqueles que não foram exterminados acabaram migrando, seja para Israel, né, que recém seria criado, né, ou para outras partes do mundo. Anne Frank e sua família se esconderam dos nazistas por 25 meses em um anexo secreto nos fundos da empresa do pai, né? E eles acabaram sendo descobertos em 4 de agosto de 44, né? Quase no final da guerra, e apenas o pai de Anne Frank sobreviveu aos campos de concentração. Mas a sua história continua viva através do diário que ela manteve, que foi traduzido para mais de 60 idiomas. E eu, como pai de Helena, né, tem um momento no museu, né, nessa trajetória ali, que fala que ele conta, né, que ele conheceu a filha através dos diários, né, e com orgulho ele passou a ter dela, porque até então ela era uma menina muito amada e uma menina, né? E ali nos diários ele vê os pensamentos, as preocupações, né? O nível de maturidade e profundidade que ela tinha. Então, aqui nós temos o estabelecimento aqui na frente, né? Então, tudo funcionava, né, como durante 25 meses, né? A empresa foi tocada pelos funcionários dele, e aqui tinha uma porta secreta que levava a esse setor, né? Que só dois funcionários conheciam. E com isso eles conseguiram, e daí levavam comida, medicamentos, né? E com isso eles conseguiram passar quase desapercebidos, e no final dessa corrida, né, infelizmente foram denunciados, descobertos. Outros museus que eu aconselho para vocês, né, é o Museu do Cinema, né, e a Torre Adam, né, que era a antiga sede do escritório da Shell, e que hoje é um empreendimento temático com 5 andares de escritórios ligados à música, né? E o Museu do Cinema. Então, esses 2 prédios, eles ficam ali super lindos, né? Então, ali em cima, no 19º andar do Adam, tem um restaurante giratório, o Moon, né? Que tem a ideia, né, de um vinil rodando. E, além de todos esses museus, né, a gente não pode deixar de fazer
um dos passeios pelos canais. Então, esse foi o que a gente fez, que circula pelos canais, né? Passa pela estação e outros pontos da cidade, que eu vou compartilhar aqui com vocês, se vocês quiserem. Que tal? Então, isso aqui é um dos pontos de saída, que ficava uma quadra do nosso hotel, e compartilhar aqui com vocês. Célia, o que tu achou da minha filmagem, hein? Super, né? Ah, Melhores Roberto, momentos. como tu tá craque com essa musiquinha aí no vídeo? Tu viu? Não, Bah, te isso puxou, hein, Betinho? não, isso aí é minha web designer Carol que É a escolheu, né? Laura. Mas os filmes são todos meus, eu fiquei bem orgulhoso, acho que ficou bem legal. E aí eu fiz esse passeio com as Rudniks, com a Célia, né, e com a Anne, né? E pegamos os highlights, acho que ficou bem registrado aí. Essa cidade, ela é totalmente cênica, icônica, fotogênica, né? Então aqui eu sigo mostrando para vocês como os canais fazem parte e embelezam a cidade. E dentro desse grupo maravilhoso, queria dar um destaque aqui para o casal Engler, né, o provedor da Santa Casa, com a sua querida Solange, o Ricardo e a Vânia, que eles nos acompanham há mais de 30 anos. Então é tão legal essa parceria, né, de 3 décadas, né, que a Trip and Travel tem com os seus viajantes de Grand Tours. Amsterdã é extremamente fotogênica. E, como eu gosto muito de canais, mais uns canais aqui para vocês. Fazendo esse vídeo aqui num dos canais, no Red Light District. Nesse dia com o céu azul. Estamos aqui no Canal do Príncipe, no Centro Histórico de Amsterdã, é uma área de 80 mil pessoas. Daí Amsterdã como um todo tem 900 mil e a Grande Amsterdã chega a 1,5 milhão. Amsterdã, a represa em cima do rio Amstel. Aqui no Herengracht Canal, um dos 8 canais aqui no Centro Histórico que se irradiam a partir do Amstel River como uma tulipa.
esta era, há 500 anos atrás, a parte mais rica da cidade e continua sendo muito valorizada. Esse é o canal Grudval, uma igrejinha lá na ponta. Olha só que chato. Fazendo esse E a Central Station que eu falei para vocês. Amsterdam Rail Station é o mesmo arquiteto que projetou o Rijksmuseum no final do século XIX, exatamente no mesmo estilo. E depois de tanta coisa interessante, que tal uma panqueca? Então, aqui as panquecas holandesas, com as Karen, a Marta e a Anne aqui comemorando a conclusão da primeira etapa bem-sucedida do Grand Tour com Amsterdã. De lá, a gente desceu 5 horas de viagem até Luxemburgo, e de Luxemburgo a gente conseguiu, né, visitar em 2 horas, 1 hora, né, essa monarquia constitucional unitária, né, do Grand-Duque Henrique, e ainda a gente pegou as fofocas de Maria Teresa, a cubana, com o qual ele se apaixona, e esse pequeno país com apenas 2.600 km², uma população de 660 mil, mas tem o terceiro maior PIB do planeta, né, com 143 mil dólares por pessoa. E o índice de desenvolvimento humano entre os 30 maiores do planeta, né? Então, aqui nós temos o Pequeno Luxemburgo, ela faz fronteira com a Bélgica, com a França e com a Alemanha, e o rio que faz aqui a divisa no sul é o Mosel, né, que a gente vai navegar. Então, bem-vindos a Luxemburgo. Nós estamos aqui na frente da prefeitura, o nosso Grand Tour Trip Travel, e eu feliz caminhando aí pelas bela cidade da Luxemburgo City, a capital. Olhem só que lindo. Grão-Ducado de Luxemburgo, o país com a maior renda per capita do planeta e também com a mais elevado salário mínimo. Aqui, junto da Bélgica, da França e da Holanda, pequeno Grão-Ducado de Luxemburgo. Então, aqui uma ligação do antigo com o novo, na parte medieval das muralhas, parte moderna. E de lá nós chegamos no Rio Mosel, onde a gente embarcou no AMA Waterways, né? Então, essa apresentação do Beto no Mundo, o 100º episódio, registra o Grand Tour Trip Travel navegando pela Alemanha, que foi de agosto, final de agosto até início de setembro, um período maravilhoso. Essa é a nossa casinha, o Ama Prima, que ele tem as dimensões exatas para entrar nas eclusas, e foram muitas eclusas que nós tivemos ao longo do nosso caminho. E para quem não teve o privilégio ainda de vivenciar um AMA Waterways, eu gostaria de apresentar para vocês, porque é um conceito de cruzeiro muito diferente dos grandes cruzeiros marítimos, né, de mar, oceânicos, né? Esse é um cruzeiro fluvial, sempre em rios, né, onde a gente interage muito mais com as duas costas, né? E está sempre nos centros históricos, as cidades europeias, elas surgem a partir dos rios. Mas, mais de tudo, é a experiência AMA Waterways que eu queria compartilhar com vocês.
Então, esse foi o cruzeiro que a gente fez. A gente embarcou. Aqui é a cidade alemã de Trier. Um pouco depois de Trier, nós fizemos todo esse sinuoso rio Mosel, passando por Cochem até Koblenz, que significa confluência, a confluência do rio Reno com o rio Mosel. Daí a gente seguiu pela rota mais cênica do Reno, passando por Mainz, e aqui tem um encontro com o Reno e o Main, né, o que os ambos se juntam para chegar depois até Roterdã. E daí nós circulamos pelo Main, que é um rio super difícil de navegar em função das muitas eclusas, toda a sinuosidade, até Bamberg. E daí de Bamberg, então, a gente pegou o canal Main-Danúbio, que foi construído pelo homem, ligando o rio Main com o Danúbio, e daí com o Danúbio ele chega até o Mar do Norte, né? O Mar Negro. Então, foi uma viagem fantástica em todos os aspectos, né? De beleza natural, de diversidade, e 3 experiências de rios diferentes, né? O Mosel, o Reno, o Main e o canal Main-Danúbio. Então, foi única, né? Então, eu fiquei muito feliz que tivemos tanta adesão, né, de pessoas, porque esse roteiro é maravilhoso. Então, e seguindo nossas tradições, essa foi o quinta experiência, porque nós já tínhamos viajado anteriormente no Danúbio, no Reno, no Douro e no Ródano, né? E dessa vez, então, percorrendo os rios alemães, né? E que foi assim, uma experiência única. Então, nesse tramo alemão, né? Então, recapitulando, na capital é Berlim, né? Já é o maior país dos 3 que nós visitamos, com 357 mil quilômetros e 80 milhões de habitantes. É um PIB de 51 mil dólares, 15º maior do planeta, e também, né, com o índice de desenvolvimento humano alto ali entre os 10 tops. Então, Alemanha como um todo, né? E o que nós vamos fazer é essa partezinha aqui do sul, né? Então, Mosel, o Reno e chegando até Munique. A Alemanha é a Alemanha, né? E tem tanta população porque historicamente era um país que conseguia, uma região que conseguia nutrir o seu povo, né? Porque tinha essas bacias hidráulicas, faziam todas cobriam todo o país e com isso suas ramificações, fazendo com que era um país que possibilitou o desenvolvimento agrícola, né? E depois com o crescimento econômico, comercial, industrial, né? Mas vai ser os rios a base dessa Alemanha, né, que é um território entre a França e o leste europeu, que foi tão cobiçado e fez parte do Império Sacro Império Germânico Românico, né, que nós relembramos ao longo dessas 2 semanas, né? Então, nós temos aqui o Mosel, o Reno, o Main, e ligando o Main com o Danúbio, esse canal. Então, bem-vindos ao Mosel, Mosela em português, né? Então, ele é 560 quilômetros, ele começa nas montanhas dos Vosges, na França, atravessa o norte da França, faz a divisa entre Luxemburgo e Alemanha, depois chega até o Reno, né? E a partir de Nancy, aqui, a partir de Nancy, ele é todo navegável. Então, aqui ainda nós temos diferenças de níveis grandes, né? Mas a partir de Nancy, com as eclusas, né? Ele consegue ser todo navegável. E olha só que lindo que foi nossa viagem, todo sinuosinho. Berna Castle, que a gente vai visitar, Cochem, Koblenz, né? Muito lindo. E o nosso trio, Beto, Marta e Karen, foi complementado com a queridíssima Márcia, que faz toda a diferença. Nós, em cada um dos nossos amaprimas, os nossos
Tour Director, Excursion Director, né? Eles foram fantásticos, né? E a Márcia deu um tom ainda maior, porque ela é brasileira, ela ficou super sensibilizada em ter 50% do Ama Prima com brasileiros e fez de tudo para ter uma experiência única. Para quem não conhece, apresento aqui vocês a Márcia. Oi, pessoal, aqui é a Márcia. Não sei se vocês conseguem me escutar. Eu só tô aqui, eu já tô em Toledo, já tô em outra, ó. Já tô oficialmente trabalhando para a AMA e tô aqui em Toledo hoje. Vamos fazer o Douro, mas só queria passar para dizer que foi um prazer trabalhar com todos vocês e eu espero vê-los vocês novamente. Morro de saudade de todos, que todos estejam bem, que todos sejam ótimos e nos vemos muito pronto, como se diz em espanhol. Um beijo a todos, saudades. Querida da Márcia. Então, aqui as elegantes em pose, Karen e Marta, com o nosso Ama Prima ao fundo. E eu vou mostrar a vista que nós tínhamos todo dia, porque não existe cabine interna, né? Todas as cabines são externas, né? Todas de piso a teto, né? Algumas e a partir de uma determinada categoria. Essa aqui, a vista da nossa cabine, no Ama Prima, um cruzeiro fluvial pelo rio Mosel, vendo a vida ribeirinha, com suas colinas, com vinhedos, a maior parte plantação de Riesling, e a tranquilidade das embarcações transitando neste rio ao sul da Alemanha, faz fronteira com Luxemburgo, e depois vai desembocar no Reno. Eu acho que esse vídeo ele consegui transmitir para vocês o que é a suavidade, né? Então é um ritmo que tu consegue ir desfrutando todo esse cenário que está na tua frente, né? É a melhor forma de estar imerso em um determinado ambiente. Essa aqui. Né? Então, a nossa viagem foram de 7 dias, nós saímos do norte de Trier, no segundo dia visitamos Bernkastel, o terceiro dia Cochem, no quarto dia Koblenz e Rudelsheim, Wertheim, que eu adorei, Würzburg e Rotenburg, Bamberg e finalmente Nuremberg. Então, são todos lugares de contos de fada, como a gente vai estar mostrando aqui para vocês. Então, o nosso roteiro se chamava Amar Waterways, Rivers and Castles. A primeira cidade que a gente chegou foi tão gracinha que vocês vão ver aqui quantos registros eu fiz de Bernkastel. Ela ficava, Bernkastel de um lado, a gente estava do outro lado, que já é Kues. E um dia ensolarado, temperaturas perfeitas, né? A Karen escolheu muito bem o período da nossa saída, né? Então, final de agosto, início de setembro, não era quente demais, não era frio. E então fazemos essa primeira parada nesse povoado medieval ribeirinho, no coração do Vale do Mosel, entre Trier e Cochem. Vou mostrar aqui para vocês, se me permitem. Aqui em Bernkastel Cruz, às margens do rio Mosel, no sul da Alemanha. Essa região renomada pelos seus vinhedos, um destaque para os vinhos Riesling. Bernkastel, às margens do rio Mosel, com as colinas de vinhedos Riesling, e o Ama Prima, um cruzeiro fluvial
da rede Amar Waterways, onde a Trip Travel realiza o seu 5º Grand Tour, depois do Danúbio, Reno, Douro e Ródano, agora navegando pelos rios alemães do Mosel, o Reno e o Main. Beto Conte, Grand Tour Trip Travel para você. Tour Trip Travel navegando pela Alemanha, iniciando pelo rio Moselle, aqui no sul do país, região renomada pelos vinhos Riesling. Estamos na cidade de Berners-Castle, no Vale do Mosel. Como a gente sabe, é repetindo que se aprende, né? Então agora todo mundo já sabe que estamos na região do Riesling, né? E essa cidadezinha, ela estava tendo um festival, e ela é uma gracinha toda com as suas ruelas medievais, o seu casaril com as flores nas janelas, em estilo enxaimel, né? E aí, Karen, o que tu me conta? E aí, Karen, tudo bem? Tudo e tudo. E aqui vai acontecer um festival de vinho que se estende de hoje até segunda-feira. Estamos na região do Mosel, do famoso Riesling. E aqui vamos ter um festival do vinho durante uma semana, um clérigo. Nossa casinha era muito elegante, eu acho ela super elegante, nossa casinha. Então, a parte da frente é a parte de restaurantes, lounge, onde tem as palestras, daí as cabines, né? Então, e lá no fundo tem um restaurante mais intimista, né? Academia e spa. Ama Prima. Academia que todo mundo fez, né? Todo dia. A Karen foi a que participou mais. Então, aqui nós estamos embarcando e de noite nós tínhamos, esse aqui é o restaurante lá de trás, nós tivemos 4 festejos. O aniversário da Maria Alva, aí que está à esquerda, o aniversário da Vera Oliveira aqui à direita, na nossa frente o Alfredo Engler, né? E na direita da mesa aí o casal Denardi com aniversário de casamento. Então foi muito festivo e nós acabamos pegando o restaurante esse mais intimista só para nós, né? Que proporcionava então a mais alta gastronomia, né? Essa vista maravilhosa e momentos de trocas de afeto e conhecimento e cultura com bons papos sempre. As irmãs Rudnick. E aqui os hosts em grande estilo, né? As gurias combinaram o traje azul. Nós estamos até parecendo uma foto real, né? Né? Estamos passando Vai por dizer, parece Granducado, Reinado, príncipe, né? com as principessas. É isso aí. E, Karen, eu vou mostrar aqui também um vídeo do Mosel, ok? É muito lindo, muito lindo. Então, a gente navegou grande parte dos 195 quilômetros do trecho alemão do Mosel. Como eu falei, o Mosel ele nasce na França, faz a fronteira ali da França, de Luxemburgo com a Alemanha. Então, são 200 quilômetros, né? Desde Trier até Koblenz. E nós percorremos ele na sua maior extensão, né? E sempre com essas vistas maravilhosas, e ele é estreitinho e muito arborizado, né? Né, nós já fizemos 4, esse foi o 5ª experiência, e essa foi a mais bonita. O Douro foi muito, muito lindo, eu acho que se equivale, né? Mas no conjunto, pela diversidade, esse foi o cruzeiro mais bacana, né? E nós que gostamos de um vinho, né?
sempre acompanhados aqui pelos vinhedos, e essa tradição da vinicultura vem desde a época dos romanos, né? Já na Idade Média, eram os mosteiros que controlavam a produção dos vinhos. E aqui nós estamos passando pelos vinhedos do terroir Punderischer Marienburg, né? Hoje há 4.000 vinicultores, né, em pequenas propriedades, cultivando 8.500 hectares de vinhedos, né, como vocês já falei aqui várias vezes, né, majoritariamente Riesling, né? E por que tanta ênfase que eu dou? Porque é a região maior produtor de Riesling do mundo. E dentro dos vinhos brancos, que a gente conhece muito, Chardonnay, né, Sauvignon Blanc, né, o Riesling, aprendi nessa viagem, que é o vinho de maior guarda entre os brancos, né? Então, falaram guardas de 5, 10 anos, né? Até mais. Então, achei bem interessante. E bebemos excelentes vinhos Rieslings. Navegando aqui pelo rio Mosel, de Trier em direção a Koblenz. Sempre envolto nesse belo cenário, com povoados ribeirinhos, vinhedos, castelos. É muito lindo, né? E em cada 20 minutos, 30 minutos, nós passamos por essas cidadezinhas, uma mais cênica e charmosa, com seu casario refletindo no rio, né? Essa composição das colinas com a cidadezinha, com as igrejas, né? É simplesmente mágico. Daí nós chegamos na cidade de Cochem, que essa, sim, era a única que, a partir daqui, que eu conhecia. Toda essa parte do Mosel foi novidade para mim. E Cochem, ela é um ícone, né? Então, tem o castelo medieval de Rendsburg lá no topo, né? Então, essa colina tem 100 metros de altura. E aqui que a gente vai, então, visitar um castelo por dentro, né? Que é uma excelente oportunidade, experiência. Estamos aqui na cidade de Kochen, às margens do rio Mosel, uma cidade com as origens medievais, o castelo lá no topo da colina, que a gente vai visitar daqui a pouco. Mais uma das belezas do cênico e bucólico rio Moselle. Então aqui a gente estamos em Cochem. O Mosel, ele tem aqui, ele dá uma voltinha de ferradura. Ai, gostaram desse take aí que eu terminei com as flores? Estamos... Muito legal, né? E daí a gente subiu. E esse castelo é um castelo fortificado do século XII, né? 1000 anos atrás. Né? E ele foi destruído pelas tropas do rei Luís XIV, né? O Rei Sol, em 1689. E daí ele vai ser restaurado no estilo neogótico, associado ao romantismo de castelos alemães no século XIX, pelo milionário Louis Ravenet. E desde 78, pertence à municipalidade como um museu que nos faz viajar no tempo ao período feudal. E a guia era maravilhosa, né? Nos fazendo mergulhar, né, nas histórias do castelo. E de lá nós seguimos até Koblenz, né? Então Koblenz quer dizer confluência, que é esse ponto de encontro onde o Mosel desemboca no Reno. De onde está saindo esse navio é o Mosel e aqui é o Reno. Então aqui é a confluência Koblenz, a confluência do rio Mosel com o rio Reno.
e a estátua de Guilherme I, representando a unificação, e depois, a partir dos anos 90, a reunificação do país. Ponto de onde... Então, nós pegamos ele ia ter um show naquele dia, então a gente viu isso todo com coberto, né? Mas olha só que bonito que essa parte da confluência com a imponente estátua, né? Então, esse canto se chama o canto alemão, né? De Deutsch Corner, e ali tinha a estátua do Guilherme I, né? Da Prússia, né? Que comemora a unificação alemã no final do século XIX. Tinha essa estátua 37 metros de altura, né? Era uma das estátuas de bronze mais imponentes da Alemanha e foi destruída um pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Não reconstruíram na época, né? Porque não tinha como falar de uma estátua ligada à unificação alemã por uma alemã dividida entre a Alemanha do leste e do oeste, né? E finalmente, com a reunificação alemã, a estátua equestre foi reconstruída e assim o Kaiser Guilherme I, mais uma vez, olha para o rio Mosel e Reno. E aqui, na minha frente, né, nós vemos a fortaleza, né? Em frente à confluência, nós viemos de lá, do rio Mosel, viemos e demos a voltinha aqui e entramos no Reno. Então, a gente estava descendo o rio, né? O Mosel a gente desceu, e a partir daqui a gente está sempre subindo, né? Estamos indo contra a correnteza. A fortaleza. E daí, agora, ao entrar no Reno, é uma sucessão de cenários idílicos, né? Tanto como os povoados, como Hirschenach, né? E os castelos. Então, o Rio Reno, relembrando vocês, ele tem 1.233 quilômetros, né? Ele nasce lá na Suíça, ele faz a divisa da Suíça com Liechtenstein e Áustria, chega no Lago de Constança até a Basileia, e a partir da Basileia, que está na confluência da Suíça, da Alemanha e da França, ele passa a ser navegável all the way até a Holanda, né? E Rhein é da origem celta, que quer dizer Rhin, fluir. E o Reno sempre foi a divisa, a disputa, né, entre merovingios, carolíngios, franceses, né, e o Império Sacro Império Germânico, entre quem controlava de um lado ou do outro, desde isso já lá desde a época dos romanos, né? Então, e hoje essa grande artéria é um sinal, um símbolo da unidade europeia. E ele nasce lá nas montanhas, né, a 2.300 metros de altitude. Aqui as gurias, a Marialva, a Vera e a Dani, né, com um dos povoados do Reno atrás. E parece conto de fadas, né? Então, cada esquina, cada borda que a gente costeia, aparece um castelo medieval no topo da montanha. São 30 castelos, né, nas colinas em torno do rio. E um deles, né, lá no topo da montanha, nós temos a história de Loreley, a rocha, né? Então, e todo esse trecho de 65 quilômetros do Vale Médio do Reno, né, Patrimônio da Humanidade pela Unesco, desde o ano 2000.
Gente, adorei rever esse vídeo aqui, né? Porque vem todas as lembranças, né? Então, todo esse cenário mágico que nos acompanhou durante esses 7 dias, e agora revendo no filme, os carrinhos passando, e vocês viram, né? Quem não nos acompanhou, como a gente consegue ver o pátio das casas, as pessoas andando de bicicleta, então é uma distância, né? Esses cruzeiros fluviais em que, principalmente esses que a gente fez, que eram estreitos, né? Que a gente está imerso, é um filme ao vivo, né? Que a gente está vivenciando isso tudo. Esse Oberwessel, né? Então, ao longo do caminho, a Márcia ia contando as histórias em português, né? Então, é muito legal fazer os Grand Tours Trip and Travel, porque como a gente é um grupo grande, nós tínhamos uma diretora de cruzeiro dedicada a nós e fazia todas as apresentações em português, e daí a gente aprendeu que no Oberwessel, né, foi construído pelo imperador do Sacro Império Germânico Romano, Barbarossa, né, para abrigar os supostos restos mortais dos rei magos, né? E o Barbarossa, ele foi imperador, né, de 1155 até sua morte em 1190. Então nós temos lá o Castelo do Barbarossa, que a gente aprende na história, né? Então, tão legal ver ao vivo. E esse aqui, o Povoado de Calbe, que talvez essa foto que vocês estão vendo aí, para mim, foi a mais cênica, né? Então, nós temos um castelo barroco na ilhota e lá em cima uma fortaleza medieval, né? Então, dois estilos arquitetônicos, dois períodos históricos diferentes registrados aqui no mesmo local. E daí nós chegamos na cidade de Rudensheim, que estava cheia de gente. Então foi muito legal a gente dar uma subidinha, dar uma descolada. Então a gente subiu aqui de teleférico. Estamos aqui no Rio Reno, subindo um teleférico acima do povoado medieval de Rudensheim, nessa região de muitos vinhedos no Vale do Reno. Estamos aqui descendo o teleférico de Rudenstein, com os vinhedos, o Rio Reno e a cidadezinha medieval lá embaixo. Estamos aqui. Então, olha só os vinhedos, né? Então, muita pessoa perguntava, é ainda manual? Mas não, a maior parte, né? Então, eles têm esse distanciamento padrão, onde pode ser a colheita mecanizada. Estamos aqui navegando no Rio
Reno, de Koblenz em direção a Frankfurt. A gente passou por Hildesheim, na região dos vinhedos, os renomados vinhos Riesling. E agora essa parte plana e tranquila. Esse Grand Tour navegando pela Alemanha, onde a gente começou no Mosel, seguindo aqui para o Reno e terminando no Main. Então, viram como muda o cenário? Então, ali o do Reno, entre Koblenz e Rudolstein, então era tudo montanha, sinuoso, com os castelos. Depois, agora, a gente está nessa parte plana. E a gente vai entrar no Main. Então, o Main, ele desemboca, né, no Reno para seguir até Holanda. Então, e aqui a terceira experiência tão bonita quanto ou ainda mais que as experiências anteriores. O rio Main, que a gente em português a gente chama de Meno, né, e nasce no norte na Baviera, na região da Franconia. No seu percurso até o rio Reno, passa pelos estados da Baviera, o Baden-Württemberg e Hessen. Ele é navegável por 380 quilômetros entre Bamberg e sua foz em Wiesbaden, quando deságua no rio Reno, né? Então, nós vamos fazer o rio Main na sua integralidade, né? Desde Wiesbaden até Bamberg, né? As cidades portuárias mais importantes são Bamberg, Würzburg, Karlstad e Frankfurt. Então, olha só que rio lindo, né? Então, todos esses sobes e desces, seus contornos, né? Que nós tivemos o privilégio de percorrer juntos no Grand Tour Trip Travel, navegando pelos rios alemães, né? E olha só que bucólico aqui já, essa terceiro rio. Gente, que cineasta é esse, né? Capacidade de registrar os momentos. Então, alguns dados técnicos aqui. Então, nós navegamos, né? A nossa navegação foi 750 quilômetros e a gente cruzou mais de 50 eclusas. Então, em cada um desses arquinhos pretos são eclusas. Então, só no Rio Main foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 eclusas
no rio Main, né? Então o rio Reno sobe, aqui em Mainz, o Main se encontra com o Reno para seguir até a coisa. Então, esse é o rio Main, né? Então, a Bamberg eu acho que é onde ele passa a ser navegável, né? Mas ele nasce nas montanhas aqui, ele tem 2 braços, chega em Bamberg, de lá ele vai fazendo todo esse trajeto, que foi o mais bonito, né? Eu adorei esse último vídeo, ele mostra muito bem como foi. Depois a gente desce aqui pelo Main, Danúbio, né, até Nuremberg. E olha só as casas de veraneio, né? Muito, muito bacana. Então, o Main dos 3 rios que nós percorremos é o que mais tinha atividades de lazer, né? Então, tinha uma parte do rio separada, eles tinham tipo uns moles, uma parte separada onde tinha as marinas, né? Então, a gente viu o pessoal de lancha, de jet ski, de caiaque, né? E todas essas casas bordeando o rio, né? Então, velejando, né? Então foi muito mais de lazer. Nós estamos na região norte da Baviera, que se chama a Francônia, né? E aqui nós passamos por Miltenberg, povoado mais ao sul do rio Main, né? E um dos passeios que nós fizemos foi a charmosíssima cidade de Wertheim. Então, Wertheim é o encontro do Main com Tauber, que depois, amanhã, daqui a pouco eu vou apresentar vocês em lá, Rotenburg Obertauber. Então, uma cidadezinha medieval, super charmosa, né, que eu queria mostrar para ti. Estamos aqui em Wertheim, no rio Tauber, um rio que começa em Rotenburg Obertauber, na Rota Romântica, e termina aqui em Wittenberg, com esse belo casario medieval. Estamos aqui em... E olha o que é de pitoresca essa cidade. Então, aqui, as margens do rio, a igreja amarela nesse fundo azul do coisa, o castelo lá em cima, que a Daniela e a Isabela subiram, né? Onde tem exposições e tem eventos culturais, né? E aqui no centrinho, uma gracinha, onde a gente parou para comer bolo, né? Cuca, né? Uma cuca de frutas vermelhas. Aqui tem também um do Museu do Vidro, né? Então, fomos presenteados com esse céu azul. Olha a nossa top model aqui, Karin Hanrichter, e o top model Beto Conte. De lá, nós seguimos para Würzburg, que é uma cidade de 130 mil habitantes, uma cidade renomada como cidade universitária, tem 37 mil estudantes e 14 prêmios Nobel. Imagina só o hub cultural que a cidade oferece, né? O Sacro Império Germânico Romano era composto por 300 estados, entre eles Würzburg, que era um bispado principesco rico por seus vinhedos. E lá em cima nós temos a casa do bispo, né? E na Alemanha tem 13 regiões vinícolas de origem determinada, né? Sendo essa área renomada com povoados murados desde o século XIV, né? Então, Würzburg era muito rica em função desses vinhedos que o bispado controlava, né? E é dessa região da Franconia que migraram para os Estados Unidos, né, os ancestrais de Henry Kissinger, Levi Strauss, Goldman Sachs, né, são os descendentes de imigrantes dessa região da Franconia. E de Würzburg nós fomos até Rothenburg, né, uma cidade de contos de fada, uma cidade medieval fortificada com 3,5 quilômetros de muralhas e mais de 40 torres, como essa que a gente está vendo ao fundo, né? Então, olhem só essa cena, né? Totalmente de conto de fadas, né? E
Então, ela tem esses muros e ela está dentro da dita chamada cidade romântica, que começa Würzburg e vai até Füssen, passando por Augsburg, Dickensburg, né? Então, todas as cidadezinhas medievais, né? E essa concilia tudo, todos os itens que a gente espera de uma cidade medieval. As muralhas, as torres, o antigo castelo, né? E aqui o centro com as suas casas históricas. Hoje é um povoado de 11.500 e só 2.000 vivem aqui no casco histórico. Infelizmente, nós pegamos um dia nublado e com chuva, mas se tivéssemos um céu azul, essa seria a cena que eu gostaria de ter fotografado. Eu ia dizer que tu tinha ido lá no outro dia. Não era o mesmo dia que nós. Essa não é a cena que a gente viu, né? Embaixo dos guarda-chuvas. E então, normalmente, o que a gente recomenda? Né? Fica em Nuremberg, daí faz esse passeio de um dia descendo as cidades históricas até Munique, ou vice-versa, ou sim, também pernoitando em alguma dessas cidades pequeninhas. Rothenburg, Obertabern, uma cidadezinha medieval que teve seu apogeu no século XIV, resgatada a partir dos anos 50 do século XX, como parte das cidades charmosas da Romantic Straße. E tinha até time em Rothenburg. Olha o time que a gente viu aqui, todos uniformizados, né? Tava chovendo e frio, e daí todo mundo foi lá nas lojinhas se abrigar. Então, estamos todos aí com o uniforme da cidade. E de lá, a gente seguiu navegando até Bamberg, que é uma cidadezinha muito, muito charmosa. Então, aqui tem Beto Conte, Bamberg, a maior cidade da Alto Francônia, 80.000 habitantes, 15% de população estudantil. Olha só que longa história temos. Bamberg, a maior cidade da Alta Francônia, foi fundada no início do século XI pelo Duque Henrique II da Baviera, que construiu aqui essa catedral, inaugurada em 1012, onde estão os restos mortais dele e de sua amada, que aparecem aqui nesse pórtico. Bamberg. Daí, então, a gente entra aqui na catedral e vê, né, a tumba de Henrique II e a sua amada, né? E também tem a tumba do segundo bispo de Bamberg, que se tornou Papa, o Papa Clemente II, do início do século, metade do século XI, que governou por apenas um ano. Mas, um século, 50 anos depois, nós temos o oitavo bispo de Bamberg, que é o São Otto, que ele é renomado porque levou o cristianismo à Pomerânia, região atual da Polônia, e é a Polônia, nessa região da Polônia, que se transformou em um país super católico, né? É a base do cristianismo, do catolicismo no leste da Europa, é aqui na Polônia, que foi introduzida por São Otto. A residência dos príncipes bispos de Bamberg até o início do século XIX, New Residence. E lá nós tivemos uma foto
A querida Célia mostrou agora no início da apresentação que ela estava com a echarpe da Ama Waterways, essa bela echarpe azul aqui que as gurias portaram. Olha só, esse grupinho de vocês era só das gurias, né? E aqui o meu grupinho das gurias, das Lulus e dos Lulus. E Bamberg tem uma parte, então tem a Bamberg do Castelo. Não, o nosso até tinha homem, mas a gente não convidou eles para foto. Então tá bom. A gente fez eles tirarem a foto. Tá certo. E aqui, então, tem a cidade, a parte da ilha, que foi a parte mais charmosa. Estamos aqui em Bamberg, a maior cidade da Alta Franconia, no norte da Baviera. Bavária. Então, aqui em Würzburg, que nós estamos, era a região dos vinhedos. Aqui nós já estamos na região das cervejarias. É a maior concentração de cervejarias por metro quadrado do mundo. Só que em Bamberg tem 10. Já houveram 60. A maior parte cervejarias artesanais, familiares. A cidade é dividida em 3 partes. Tem a parte da alta montanha, onde tem o Residence Castle, o palácio do governador. E aqui nós temos entre ilhas, a ilha, a cidade na ilha, que é entre 2 braços do rio. E aqui é a antiga prefeitura. Lá nós temos a Petite Venice, Pequena Veneza, que tem dos 2 lados. Lembra muito Estrasburgo, na Alsácia. E agora eu vou levar vocês da cidade da ilha, através desses arcos, até a montanha da catedral. Então, como Roma, Bamberg foi construída entre 7 colunas. Foi uma cidade romana, essa região foi dominada pelos romanos, mas a cidade foi fundada na Idade Média, né, junto com a sua catedral, no ano de 1007. E como a gente já viu a parte alta, vou mostrar agora para vocês a parte das cervejarias. Aqui no centro de Bamberg, a região das cervejarias, da tradicional gastronomia aqui do norte da Baviera. Aqui. E vamos brindar. Então aí com a Karen e a Marta estamos brindando com a cerveja local. E essa Petite Veneza eu achei muito charmosa, queria mostrar para vocês. Aqui é a Pequena Veneza de Bamberg. Então é todo o casario o antigo bairro dos pescadores, junto ao rio. Aqui é E de Bamberg a gente vai navegar. Olha só, Karen, o que tu quer dizer, Karen? Fala aí, Karen. E eu convidamos você a subirem aqui no deck, no Sun Deck. Venham! Venham, gente, é maravilhoso. E é que nem o Ricardo diz, esse aqui é um canal construído pelo homem que liga Main com o Danúbio. Fantástico. É imperdível. Venham, venham! Estamos aqui no nosso último dia de navegação no Ama Prima, que começou no rio Mosel, seguiu pelo Reno, o Main, e agora nós estamos num canal
artificial construído pelo homem que liga o rio Main com o rio Danúbio. Então, ao longo do dia, nós vamos estar passando por várias eclusas para ganhar as diferenças de níveis, né? A próxima eclusa vai ser de 9 metros de altura. E olha só que lindo, continua lindo todo esse cenário. A navegação mais bonita nós já tínhamos feito Danúbio, Reno, Douro, Ródano, e esse foi assim espetacular. Beto Conte, Grand Tour navegando pela Alemanha para você. E eu convidamos. E Karen, me conta quantos subiram depois desse convite tão amoroso que nós fizemos. Ó, a Karen saiu. Daí, então, esse aqui é o canal que liga, então, Bamberg até o Danúbio. O canal Meno-Danúbio são 170 quilômetros, né, ligando esses dois rios e com muitas eclusas ao longo do caminho, né? E olha só a importância desse canal. Ele, ao ligar o Danúbio, que ele vem lá do Mar Negro, desculpa, Mar Negro, pela Romênia, atravessa a Sérvia, a Hungria, a Áustria e a Alemanha, daí ele entra pelo canal e segue pelo Main, que entra no Reno e chega até o porto de Rotterdam. Então, liga, né, o Mar Negro e de lá o Cáspio, né, em direção até o Atlântico, né? Então, liga o Mar Negro com o Mar do Norte. Ele é fantástico e foi, né, então, essencial na grande navegação e para nós, assim, super prazeroso. E para quem gostaria de entender como é que funciona esse esquema de eclusas, vou mostrar aqui. Estamos entrando na eclusa. Olha só o espaço. Alguns centímetros. Ele funciona como um lá elevador, vai ser, né? A próxima a gente entra comporta que está com uma guilhotina que vai seguir. E a gente vai sair do outro lado. Deixa eu mostrar para vocês, eu acho que vocês vão entender melhor agora. Ao longo dessa viagem, nós descemos o Mosel, subimos o Reno e o Meno, e agora estamos subindo esse canal Meno-Danúbio. Ao total, mais de 50 eclusas. Eclusas são esses canais onde a gente entra. Nós estávamos no nível 6 metros abaixo de onde sairemos, ou seja, havia uma corredeira aqui. Para transformar em navegável, eles fazem essas eclusas. Então nós entramos nessa comporta, a água está sendo liberada de montante e nós vamos subindo de nível até estar no mesmo nível a montante quando vai abrir as portas e a gente vai continuar a navegação. Dessa forma, esse complexo de Danúbio, canal Danúbio Meno, Reno, liga o Mar Negro até o porto de Rotterdam. Então, desde a Romênia até os Países Baixos. Está baixando essa comporta. Nós já estamos no mesmo nível de água do rio Amontante. E assim que baixa tudo, a gente retoma a navegação. Onde tinha a comporta, que está toda para baixo, nós estamos atravessando. Então saímos de -6
quando entramos na comporta, até o nível nesse superior. E dessa forma ele vai de tantos e tantos quilômetros, tendo que entrar comportas para a gente indo, nos alinhando, né, do rio Meno, que estava mais baixo, para o rio Danúbio, que está mais acima. Canal Meno-Danúbio, de 171 quilômetros, que liga Bamberg lá com Munique. Eu me achei super didático, espero que vocês tenham curtido também. Então, daí chegamos em Nuremberg, e então aqui também as antigas muralhas de Nuremberg que vocês estão vendo no mapa do centro histórico, né? Ela foi uma cidade imperial do Sacro Império Germânico Romano, que a gente já falou várias vezes, que era composto por 300 estados, né? Então nós já vimos que tinham bispados, principados, e essa era uma cidade imperial. Aqui, como em Bamberg, teve um castelo iniciado no século XI. Essa construção é do período de 3 séculos depois, período XIV, ainda na época medieval, e funcionava como residência do imperador em suas visitas à cidade, pois não havia uma capital imperial e a corte se deslocava ao longo dos estados imperiais. Então, dos 300 estados, o imperador, de tantos em tantos, ele vinha dar um pouso nas suas propriedades do império, né? Então, aqui nós temos o interior do castelo, as muralhas e o rio que bordeia aqui no Nuremberg, cujo nome nos remete a um fato histórico, né? Nuremberg, famosa pelos julgamentos nazistas após a Segunda Guerra Mundial, é uma cidade medieval, cidade imperial do Sacro Império Romano Germânico, desde o século XI até a queda do Império, com Napoleão no início do século XIX. E o maior pintor alemão, Albrecht Dürer, ele era aqui de Nuremberg. Ele nasceu em 1471, morreu em 1528. E, gurias aqui presentes, esta é o autorretrato dele. Olha só que homem bonito, né? Essa pintura eu tive o privilégio de ver assim, cara a cara, na Pinacoteca de Munique, né? Então tem a Alte Pinacoteca, a Pinacoteca antiga, né? Onde pega todo esse período do século XIII até o século XVIII, e com toda uma seção dedicada a Dürer. Esse aqui é um autorretrato dele, e aqui de 1500, ano redondo, né? De um dos personagens que ele pintou. Nuremberg foi a primeira cidade imperial a adotar a reforma luterana. Então, eles abandonam o catolicismo e adotam o luteranismo, né? Mas olha só que interessante essa igreja que a gente está vendo aqui, a igreja de São Sebaldo, né? Construída no período católico, com os restos católicos do santo local, que era o São Sebaldo. Ou seja, no luteranismo, eles não acreditam em santos, todas as imagens de santos eram removidas, mas nessa igreja específica mantiveram chamando de São Sebaldo, que eles não acreditam, né? E mantiveram as relíquias do santo. No início do século XIX, o Napoleão tem a queda do Sacro Império Romano Germânico, e com isso Nuremberg deixa de ser uma cidade imperial independente e é incorporada à Bavária, que era católica, né? Com isso, hoje as igrejas, algumas das igrejas protestantes, desde então, né, algumas das igrejas protestantes voltam a ser católicas, e hoje nós temos 50%
da população cristã, né, católica, e outra metade protestante. E aqui o nosso grupo em Nuremberg. Catedral. Então vamos ver eu acho que é 7, né? Os 7 príncipes eleitores passando na frente rodando em torno do imperador. Os 7 príncipes eleitores em torno do imperador do Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império, ele nasce na época dos netos de Carlos Magno, e então em torno do ano 1000, e vem até 1802, início do século XIX, né, quando Napoleão dissolve o Império, né? Então, durante 800 anos, 900 anos existiu esse império, e eram uns imperadores que rotavam, né? Então, tinha os eleitores e eram elegidos os diferentes reis, né? Para ser o imperador durante um determinado período. A partir de certa época, os Habsburgos, que era o maior reino da época, né, de então, passa a ser o rei dos Habsburgos, era o imperador do Sacro Império Germânico. Mas voltando para coisas gastronômicas, Nuremberg era um importante centro das rotas comerciais na Idade Média, inclusive de especiarias. Por aqui vinham do Oriente, né, o cravo, canela, pimenta, gengibre, né? E com isso ele ficou famoso pelos bolos natalinos com as especiarias, mais mel e nuts, que é uma delícia. Eu tenho aqui em casa, depois vou provar. Então, nós chegamos aqui no estado da Baviera, ou Bavária, e dá alguns números para vocês. É o maior estado alemão e a maior economia do país, com empresas como Siemens, Audi, Allianz, Adidas e Puma baseadas aqui. Se a Bavária fosse uma nação, seria uma das 10 maiores e ricas da União Europeia. Então, aqui nessa manchinha, nós temos a Bavária, né? A Alemanha já é uma superpotência e a Bavária é o seu motor, né? E, além disso, a Bavária, que fica aqui junto aos Alpes, tem a maior montanha do país, que é o Zugspitze, com 2.962 metros. Além disso, é o maior produtor e consumidor de cerveja no mundo, né? São 160 litros por pessoa por ano, ou seja, meio litro por dia. E a sua capital é Munique, charmosa. E a gente começou a visita a Munique na BMW. E ficamos no hotel NA Collection, que leva 20 minutos de caminhada até Marienplatz, que é o centro histórico, cultural da cidade. Então, aqui nós temos, na esquerda, com 2 torres, a catedral, e aqui, à direita, a Marienplatz, a Praça da Maria, né? E na praça, esse prédio que nós vemos é a Neues Rathaus, né? Que é a nova Câmara Municipal, em estilo neogótico, seu famoso relógio de carrilhão, como esse que a gente viu em Nuremberg. E nós temos um dos maiores palácios urbanos da Europa, né, que é o Residence, que foi início do século XVI, de 1508 até 1918, durante 400 anos, o palácio da família Wittelsbach, que governou a Baviera por mais de meio milênio.
a, a casa de Wittelsbach, ela vem de 1180 até 1806, né? Então, ela foi um ducado, um principado e, finalmente, um reino. E o último rei da Baviera foi o rei Ludwig III, né? Que ele, quando a Bavária é incorporada, né, é proclamada a república, né? Então ela deixa de ser um reino. Mostrar aqui para vocês o Residence Winter Palace, então a residência da família Wittelsbach. De 1508 a 1918, Residence era o palácio principal da família Wittelsbach, que foram os duques, os príncipes e finalmente os reis aqui da Baviera. O Residence Palace começou como um pequeno castelo em 1385, quando a família Wittelsbach começa a governar a Baviera. E ao longo dos séculos vai sendo ampliado e alterado conforme a estética da época, desde o medieval para o renascentista, barroco, rococó, até o neoclássico. Estamos aqui no antiquário da metade do século XVII, quando o Duque Albrecht V fez dele aqui o repositário das suas coleções. A família Wittelsbach conquista o Ducado da Baviera em 1180 e vai permanecer no poder até 1918. Como ducado, depois como principado, finalmente como reino. O ducado vai do século, o principado vai do século XVII ao século XIX, e o reinado do início do século XIX até sua queda, com o pós-Primeira Guerra Mundial e a queda dos grandes impérios. Gente, é muito lindo, né? Então, daí de lá, eu fui para a Alta Pinakothek. Aqui em Munique tem o setor dos museus com a Alte Pinakothek, que vem do século, a pintura ocidental do século XIV até o século XIX. Depois tem a New Pinakothek, com os impressionistas do século XIX até 1960. E finalmente a Pinacoteca de Arte Moderna, que vai do século XX e XXI. Então, como nós estamos na Bavária, né? Então, um setor, além dos quadros do Dürer, que eu já mostrei para vocês, né? Então, a gente passa por é um museu de arte e de história, né? Então, esse é o Duque Guilherme IV da Baviera, né? Retratado em 1533, meados do século XVI, por Bartel Behan, né? E ele, por isso que eu queria mostrar para vocês, né? Ele que inicia a tradição da família Wittelsbach como colecionadores de arte, né? Então, os mecenas renascentistas de Florença, né? São aqui os Wittelsbach na Bavária, né? E também ele pega o conturbado período da Reforma, e a família Wittelsbach decide permanecer dentro do jugo, né, católico, e com isso nós temos a Bavária, né, como a região predominante católica dentro da Alemanha, majoritariamente protestante, né? Então, esse aqui é do século XVI, né? Então, no século XVII, nós temos aqui a Duquesa Madalena da Bavária em vestido de noiva de 1613. Olha só a riqueza dos trabalhos, gente, né? Tu vê o bordado, a transparência, né? Eu fiquei impressionado com esse quadro, né? Então, Peter de Witt, que eu não conhecia, né? E outro pintor
também eu desconhecia, e isso que eu acho que é legal de a gente visitar os museus pelo mundo, né? Além de rever os grandes mestres que a gente já conhece, né? Também conhecer outros grandes artistas, né? E esse me encantou demais, é o Juan Pantoja de la Cruz, né? 1553 a 1608, é um dos melhores representantes da escola espanhola do Renascimento. Ele era o pintor da corte de Filipe II, para a gente ter uma ideia da importância de Filipe II, que era filho de Carlos V, né? Imperador do Sacro Império Germânico. Ele tinha, né, não só os Países Baixos, né, a atual Holanda, né, como toda a Espanha e Portugal, o Franco Condado, o Ducado de Milão, a Sardenha, a Sicília e o Reino de Nápoles, né? Então ele era poderosésimo, né, o Filipe II, e o seu pintor da corte, né, o Juan Pantoja de la Cruz, né, ele fez essa pintura no ano de 1600 das bodas de Albrecht, o arquiduque da Áustria, com a infanta Isabela, a filha de Filipe II, a filha do Todo-Poderoso, do maior, do mais rico e famoso de sua época. E olha só a riqueza dos trajes também. Então, queria apresentar para vocês Juan Pantoja de la Cruz e aqui as suas obras, né? Então, isso tudo na Alta Pinacoteca. E além de obras de Rafael, Tiziano, El Greco, Velázquez, Rembrandt, Tiepolo, né? E essa aqui tem 2 salas só dedicadas a Rubens, né? Da mesma maneira que nós tínhamos o Rembrandt na Holanda protestante, né? Nós tínhamos Rubens na atual Bélgica católica, né? E aqui ele está retratando a morte de Seneca, né? Então, uma obra de 1612, né? Então, mostrando né, da antiguidade, né? O filósofo do estoicismo, Seneca, sendo condenado por conspiração por Nero por um auto-suicídio, né? Então, o olhar dele, né, acreditando nas suas crenças, vendo a injustiça, né? Então, uma obra maravilhosa. Na Alta Pinacoteca de Munique, uma sala inteira dedicada a obras de Rubens. E aqui a Pinacoteca de Arte Moderna. E nos entornos de Munique, nós temos o Nymphenburg Summer Palace, que era o palácio de verão da família Wittelsbach. Nymphenburg, palácio barroco do século XVII, que era a residência de verão dos duques da Baviera, a família Wittelsbach, que governou durante 1000 anos essa região ao sul da Alemanha, que a partir do século XIX era o reino da Baviera, foi ducado, foi príncipe eleitor, e aqui o esplendor do seu palácio de verão. E no palácio de verão nós temos seus jardins, as Trippentraumwettes, né? Então temos aqui a Célia Brachmann junto com a Marta e a Karen portando a bandeira da Trip and Travel, né? E com isso a gente vai terminando o nosso Beto no Mundo Bavária, né? Com um agradecimento muito especial a todos esses que confiaram e participaram conosco do Grand Tour Trip Travel aqui no Triumph Palace, e também agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo. E queria já convidar vocês para o próximo Grand Tour Trip Travel by Amar Waterways, que vai acontecer em 28 de maio de 2026. Registrem aí, save the date. Vai ser nosso 6º cruzeiro fluvial, onde a gente vem de Paris
até Honfleur, na Normandia, né, percorrendo toda essa região dos impressionistas, em Juan de Monet, Giverny com o seu museu, vai ser muito, muito legal. Então, muito, muito obrigado pela presença de vocês nessas 2 horas de apresentação, né? E queria agradecer a Karen que esteve aqui comigo nessa apresentação, que vai ficar gravada para todos os que não puderam estar presentes, né? Então, uma boa noite a todos e uma ótima semana. Até o próximo Beto no Mundo ou Boa noite, o encontro, queridos. se for antes disso. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, obrigada para todos. Beto, tu faz aí o negócio de salvar, né? Porque eu não Pode estou no deixar. computador da agência, tá? Obrigada, beijos. Abraço, Beijo, tchau. tchau, tchau.